Bombeiros para conseguir. Então, agora, Felipe, bater um papo com o nosso primeiro convidado aqui desse domingo, nessa cobertura especial aqui na BMC News. A gente que vai trazendo aqui desde esse início todo esse conflito, né? Então, a gente conversa agora com o Vinícius Teixeira, que é professor de Geopolítica. Quero muito agradecer pela tua presença aqui, Vinícius. Obrigada mesmo por ter aceito o convite. Seja muito bem-vindo aqui à BMC News. Bom dia, Débora. Bom dia, Felipe. Obrigado pelo convite também. É um prazer estar aqui com vocês. Professor, eu queria começar conversando contigo sobre essa possibilidade de Israel estar ali intermediando nessas negociações aí de um possível acordo, né, de paz entre Ucrânia e Rússia. Nesse sábado, o presidente Volodymyr Zelensky falou ali numa coletiva de imprensa, né, sobre Israel ser tanto o local ideal, né, pelo histórico e tudo mais, como também teria ali o líder, né, o primeiro-ministro teria a condição de fazer essa intermediação, né, com a Rússia. Pela tua visão, você acredita que realmente Israel seria o mais indicado para ter essa intermediação entre Volodymyr Zelensky, entre Vladimir Putin? Bom, nesse momento de crise, a situação é que surgem novos atores e eles querem se tornar atuantes ali, né? Tentar, de alguma maneira, ganhar com essa perspectiva de negociação. Já tentamos ali, né, nos últimos dias com a China, que é um possível intermediário também, com o presidente turco, o Erdogan, e agora temos Israel tentando, né, de alguma maneira, também intermediar. A gente tem que lembrar que há uma capitalização, né, de imagem em torno de Israel, para que haja essa negociação que seja bem feita. Então, quem conseguir, né, uma negociação a fogo deve lucrar com essa imagem. Então, é uma expectativa, né, do lado do negociador de que ele seja, depois disso, ovacionado de alguma maneira. Mas eu, sinceramente, não creio que Israel seja um tanto mais à frente do que Turquia ou China nessas negociações. Sinceramente, eu acho que há outros países ali, outros atores que podem, de alguma maneira, dar um benefício aos dois lados e, ao mesmo tempo, ter essa imagem valorizada no cenário internacional. E por que o senhor acredita, então, que o presidente ucraniano está elegendo agora a Israel para isso? Há uma proximidade ali, né, com Israel. Ele é judeu também, o Zelensky, mas aí é aquela questão de tem que combinar com os russos, né? Será que os russos aceitariam Israel como mediador? Será que há uma garantia de Israel ser um negócio eficiente para os russos? Porque Israel é um país aliado muito próximo dos Estados Unidos, né? Então, quais interesses estariam ligados ali a Israel para que uma negociação seja eficiente ali dos dois lados? Professor, você disse que outros países poderiam, né, ser mais, ter uma participação mais ativa e ter uma situação melhor ali para fazer essa intermediação. Quais seriam eles e por quê, professor? Turquia e China têm tido nos últimos anos uma negociação comercial, né, bastante eficiente nos dois lados. Então, quando você tem um negociador que age de maneira um tanto mais imparcial, como no caso da China ou no caso da Turquia, isso, lógico que a imparcialidade é bem relativa, né? A China, logicamente, penderia para a Rússia, a Turquia, nesse momento, eu opino que seria um pouco mais da Turquia, a Ucrânia. Então, na medida do possível, né, esses dois lados ali, eles teriam como vantagens laços econômicos e também políticos diretos. O presidente Erdogan, apesar de um apoio militar que tem dado nos últimos tempos à Ucrânia, fornecendo drones militares, ele negocia diretamente com Vladimir Putin, também que comprou armamento da Rússia nos últimos anos. Segundo as informações que tenho chegado, ele tem feito ligações constantes ao Vladimir Putin. Então, ele possivelmente se elege ali como uma figura que os dois lados poderiam ter confiança. Já a China tem um parceiro econômico, assim como na Rússia. Então, desse ponto de vista, poderia também, de alguma maneira, se tornar um mediador eficiente, já que há uma confiança de algum tempo firmada entre eles. Agora, eleger um mediador que não tenha laços profundos
como no caso de Israel com a Rússia, gera uma desconfiança. Né? Quais são os interesses ali alocados em cima desse negociador, né? E como que ele transmitiria essas informações? Então, a confiança baixaria, um possível acordo ali poderia não se efetivar. Professor, a Associação de Pequenas e Médias Empresas na Alemanha anunciou aí a ameaça em massa assim, de falência das empresas devido a esse processo aí que tem acontecido de aumento de combustível, inclusive que a gente tem acompanhado no mundo inteiro, e isso estaria ameaçando essas pequenas e médias empresas já lá na Alemanha. Essas sanções, a gente sabe que, claro, o principal objetivo é a Rússia, mas como consequência tem o mundo inteiro. Como que o senhor tem visto aí essas sanções que estão sendo impostas em relação à Rússia? Você acredita na efetividade delas? E quais consequências você acredita que seriam maiores assim em relação a essas sanções para o mundo todo? As sanções para a Rússia, elas são uma via de duas mãos, né? Você tem, no primeiro momento, ali, a tentativa de frear o ímpeto russo, né, causando prejuízo econômico, financeiro ali, tanto a setores que apoiam o presidente, como também ao governo, né, fazendo de pontas no exterior, mas isso funciona, como tenho comentado com alguns analistas e colegas, que isso é um efeito bumerangue. No primeiro momento, você atinge a Rússia, mas numa sequência muito breve, você tem ali um prejuízo a empresas que ou negociam diretamente, ou dependem de algum tipo de fornecimento, ou estão ligadas ali a algum tipo de atividade econômica que vai ser afetada. Você vê que o Brasil, que não participa dessas sanções, já começa a ser afetado no preço da gasolina, no preço dos grãos também deve subir num momento não muito distante, e também a falta de acesso a produtos importados que viriam, né, dessa região. Imagina, então, países ali da Europa que negociam diretamente, têm a necessidade de gás e, às vezes, componentes são produzidos nessas áreas, a economia ela tem esse aspecto globalizado, então, né, logo na sequência, você tem ali um prejuízo que talvez se torne insustentável para os setores da economia. Mesmo nos Estados Unidos, né, na Europa, eu tenho colegas que residem no continente, têm relatado o aumento do preço da gasolina, do preço do gás, e isso aí afeta a economia como um todo. Logicamente, que países que estão mais na periferia, como o Brasil, vão sofrer com essa onda, essa inflação, de uma outra maneira. Mas há exemplos, por exemplo, de sanções econômicas ali que são feitas na Rússia, por exemplo, o bloqueio de voos de empresas russas para outros continentes. Os russos eles são praticamente proibidos de sair, né, do país com seus aviões, fazer transporte, e o leasing dessas aeronaves, são acho que 520 aeronaves em leasing para companhias russas, foi bloqueado, assim como o pagamento do leasing para o SWIFT. Os russos dizem que querem pagar, mas não tem como porque foram bloqueados no SWIFT e querem continuar alugando os aviões, mas não podem porque as empresas desses países foram forçadas a pagar, né, com o leasing para empresas russas. O problema é como que agora conseguem recorrer e retomar esses aviões que não podem sair da Rússia porque os russos estão bloqueados, as empresas não conseguem entrar na Rússia para retirar esses aviões de lá, os aviões não conseguem operar porque não vai ter peça, e se recorrerem à retirada desses aviões de alguma maneira, eles retornarem para as empresas de leasing, quem vai comprar ou alugar esses aviões? Então, o prejuízo das empresas de leasing no momento é absurdo, né? Então, outras empresas também, McDonald's, Burger King, que tem filiais ali no país, também aderiram às sanções de maneira muito rápida, vão tomar alguns prejuízos ali que, de alguma forma, nos balanços econômicos, né, desse ano vão afetar de maneira bastante séria, né, essas empresas. Uhum. Agora, uma outra extensão de toda essa situação econômica, professor, é dos oligarcas russos, né? A gente tem visto várias sanções, como o senhor bem disse, né? A questão de aviões que não podem fazer voos em espaço aéreo lá da União Europeia, o próprio Roman Abramovich, um dos homens mais ricos aí, dono do Chelsea, está sendo praticamente obrigado a vender suas ações, seu time, né, justamente por conta dessas sanções. A gente sabe que a oligarquia russa, ela acaba tendo bastante influência, né, e também bastante proximidade com o presidente Vladimir Putin.
Como é que fica essa questão, né? Os oligarcas perdendo bilhões e bilhões de dólares ao longo de toda essa semana e da outra semana também, desde quando começaram essas sanções, esses embargos. O senhor acha que essas pessoas, né, esses bilionários, essa oligarquia russa, está fazendo algum movimento para cessar essa guerra ou para pelo menos tentar impedir que esses embargos continuem para com eles? Certamente não estão felizes com essas situações, né? Você tem ali uma série desses oligarcas, né? A gente pode colocar ali, entre aspas, essas figuras aí que são de proximidade com o governo russo ou com Vladimir Putin, né? Os prejuízos são imensuráveis, né? Imagine que não podem negociar, não podem transferir recursos, estão tendo bens apreendidos. Aí, imagine também o efeito bumerangue. Há proximidade com o Vladimir Putin, mas também por que essas pessoas estão sendo, de uma certa maneira, ofendidas na sua economia e nos países onde eles estão situados. A gente tem que lembrar que Londres, por exemplo, já foi chamado de Londongrado, né, pelos russos, por conta dos investimentos no final dos anos 90, começo dos anos 2000, desses oligarcas russos na capital inglesa. Então, de uma certa maneira, né, o governo inglês sabia dessas pessoas, a figura que eles representavam e quem apoiavam, e permitiu que esses investimentos fossem feitos ali na sua capital ou na região ali da metrópole londrina. Tem ali bens imóveis, né, na capital, e agora, né, de uma maneira repentina, agem como se essas pessoas fossem criminosas. Não, se são criminosos, eles eram antes também. Há uma certa hipocrisia também do lado ocidental na apreensão desses bens. Então imagine que, assim como eles não estão felizes com a situação da guerra, esses países que estão promovendo essas sanções podem também, num futuro não muito distante, ter esses recursos retirados dos países. São investimentos russos que eram importantes, que são representativos em algumas áreas, né, principalmente imóveis, né, em Londres, assim que for retirado, pode também ter um efeito. Então, eles não vão mais colaborar, né, com países que podem afetar a sua economia pessoal. E também há uma questão da legalidade, né, que tem que ser discutida. Como que está sendo esse processo de apreensão de bens sob quais justificativas? Isso daí pode ser questionado na justiça dos países que estão bloqueando esses bens. Então, uma disputa jurídica, né, no futuro não muito distante já se avizinha ali, né, para que essas pessoas consigam desbloquear os bens. Como não são membros do governo, qual justificativa poderiam exercer para a apreensão desses bens? Certamente, no futuro, eles vão repensar os seus investimentos em países externos. Essa crise ela tende ali a reconfigurar essas alianças e interesses dos oligarcas russos no Ocidente. Professor, muito tem se falado aí sobre o Vladimir Putin, né, ter a intenção de não só parar na Ucrânia, né, que depois de tomar ali Kiev, derrubar o governo ucraniano, tomar o território ucraniano, que ele iria ali avançar para outros ou para outros países, inclusive já até houve uma certa ameaça aí a outros países, caso, né, houvesse também o interesse de entrar na OTAN. O senhor acredita realmente que o Putin tenha essa ideologia ainda de formação talvez ali de uma antiga União, retomar aquele território de antiga União Soviética, geopoliticamente falando, assim, você acredita que o que está em jogo mesmo é essa questão territorialista? Não recuperar uma União Soviética, mas certamente retomar a área de influência que era, entre aspas, também de direito, né, do que a União Soviética entendia, né, na época da Guerra Fria. A Ucrânia, ela é considerada ali a cereja da expansão da OTAN. Né? Ter a OTAN dentro da Ucrânia, para o Ocidente, é representativo da fraqueza russa, né, do final da potência russa. Do ponto de vista russo, a Ucrânia ela é essencial para a continuidade de uma Rússia europeia, né? Tem analistas, escritores da geopolítica que apontavam como a Ucrânia sendo um território mais importante para a retirada do poder russo de dentro da parte ocidental do mundo. Então, se você tirasse a Ucrânia da esfera de influência da Rússia, você transformaria a Rússia numa potência militar de menor peso e focada na região oriental do planeta, né? Ela seria uma potência asiática, basicamente. Ela perderia o caráter europeu. Ter
Ucrânia, então, associada a seus interesses, a sua influência, é uma questão militar, estratégica, geopolítica, importância grau ali para a Rússia. Agora, o avançar a outros países, o único país que eu vejo uma possibilidade da execução de alguma atividade militar, né, promover outro conflito, além da Ucrânia, seria a Moldávia, que há ali um componente de risco para esse país, que é a existência de uma região separatista, né, a Transnistria, que tem cidadãos russos. Esse é o argumento principal que está sendo levado a cabo no que o Vladimir Putin chama de operação militar especial, que no caso é uma guerra. Né? Ele não permite que seja chamado dessa maneira, mas é um conflito, é uma guerra. Então, a Moldávia, ali, a Moldova, poderia sim ser afetada com essa dinâmica nos próximos meses, como a gente vê aí, vai finalizar a operação dentro da Ucrânia. Agora, outros países, além da Ucrânia e da Moldávia, ao redor ali da Ucrânia, eu vejo uma possibilidade mínima disso acontecer, mas se isso acontecer, nós teríamos ali, então, o princípio da Terceira Guerra Mundial, já que esses países, a maioria deles, a exceção da Ucrânia e da Moldávia, no caso, fazem parte da OTAN. O artigo 5º do Tratado do Atlântico Norte, baseado também na Carta da ONU, ele permite, então, que se um país for agredido, for atacado por um inimigo, no caso a Rússia, nesse caso, todos os outros membros da OTAN, no caso são 30 membros, também seriam atacados. Então, eles seriam obrigados ali, né, assim que for executado o tratado, de apoiar o país agredido. Então, nós teríamos um conflito em larga escala. Eu não vejo a possibilidade, né, estrategicamente falando, de que isso seja alguma vantagem, né, para a Rússia fazer um ataque ou à Polônia ou à Romênia, né, nesses próximos dias ou meses. Né. Então, o que eu tenho visto é que o avanço sobre a Ucrânia era justamente para prevenir que ela entrasse na OTAN. Caso ela tivesse entrado, seria impossível fazer um ataque da mesma maneira que foi feito agora, sem causar a guerra mundial, né, nessa escalada de um conflito ali muito mais perigoso. Então, ele se aproveita do momento que a Ucrânia ainda não é da OTAN para fazer o ataque. Caso haja ali uma interferência, uma querela com o país da OTAN, a situação ela pode se complicar, pode se tornar algo muito mais perigoso. Então, eu não acho que isso seja uma vantagem para a Rússia, fazer um ataque a outro país, expandir essa operação militar em outras regiões. Não acho que haja esse interesse. Isso a gente tem que ver com uma torcida também, né? Caso aconteça, a situação mundial ela tende a se tornar muito mais complexa. Maravilha. Professor, quero agradecer sua participação aqui com a gente. Muito obrigado pelo seu tempo aqui nesse domingo. Um ótimo dia para você, ótima semana. Até uma próxima, então. Obrigado pela entrevista. Eu agradeço a disponibilidade aqui do canal também para me ouvir. Obrigado, Felipe. Obrigado, Débora. Valeu, obrigado, professor. Aqui falando com a gente, o professor Vinícius Teixeira, professor de Geopolítica, falando um pouquinho sobre toda essa situação, né, a visão dele sobre esse avanço, né, dessa escalada de tensões e também sobre a possibilidade, né, de mais países serem invadidos pela Rússia logo depois da Ucrânia. Bom, a gente segue aqui agora 11 horas.